Vamos lá, eu gosto dessa imagem. Tudo passa pela mente. Somos o resultado do que pensamos e sentimos. Vamos lá. Olha só, a Paula fez uma pergunta, mas ela não estendeu, né? E quanto que a gente usa dos nossos cérebros, 10% e tal. Aqui é um pouquinho parecido, não tão igual, mas é um pouquinho parecido. Do nosso livre-arbítrio, nós só temos 10%. O que você faz de vontade própria é tanto que você tem que se perguntar assim, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu quero ou porque eu estou no loop entrando, né? Sabe por quê, gente? Olha lá. Eu botei um reloginho ali atrás com uma cabeça com engrenagem na frente. A engrenagem é porque a gente está o tempo inteiro elaborando, e criando. Mas, toda boa história tem um mas. Nós temos ali o fator tempo. E que fator tempo é esse? Muito simples. A nossa memória genética. Você já viu aquela criança que está no berço e a outra pessoa olha e fala assim: ai, que bonitinha, faz o mesmo jeitinho do vovô. A criança não conheceu o vovô, como é que ele tem a mesma? Porque a nossa memória genética. A gente tem memórias dentro da gente. A gente tem que muitas vezes quebrar padrões de memória. Por exemplo, eu tenho uma família lá do nosso grupo, são 3 gerações de dependentes. Foi um passando para o outro. Claro que hábitos, costumes e maneiras, mas acredito eu que a memória genética conta muito nessa fase. Então a gente tem que perceber qual é a história dos nossos antepassados. Quem foram meus pais, quem são meus avós, quem são meus bisavós, como é que eles viveram. A gente tem que ter essa memória genética da nossa família, para poder compreender o que é que eu estou fazendo e sentindo hoje. Porque se eu não sei como é que funciona, não é que eu não vá chegar no resultado, mas é muito mais difícil. Então vamos procurar saber quem foi minha avó, quem foi meu avô, quem foram os meus tios, como é que eles funcionavam, como é que não funcionavam, tá? Então, somos o resultado do que pensamos e sentimos. Grande parte desse resultado vem da nossa memória genética. Não vou entrar muito no assunto, porque esse assunto é da Paula, não é meu, mas é só para dar uma pincelada aqui, ó. Aí, ó, Paula, o intestino, o nosso segundo cérebro. Por que eu gostei dessa imagem? Eu não vou entrar no assunto, mas é só para vocês entenderem o que eu vou falar depois. O nosso cérebro parece ter uma configuração muito parecida com o intestino. E aí a coisa da enfesada, que você falou, é verdade. Porque o que acontece? Quando a gente fica 2, 3, 4 dias sem ir no banheiro, a gente começa a ficar irritado, começa a ficar incomodado, não fica em pé, não fica sentado, se chamar de bonito, pergunta qual é o problema, a gente fica meio irritado. Não é assim? Pois é. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha junto com o nosso intestino. Só que isso aqui não é o meu assunto, não domino esse assunto, mas eu trouxe para vocês porque quem trouxe essa ideia primeiro foi um senhor chamado Dr. Hélio Pova, no Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de conhecer, tive algumas aulas com ele. E ele diz, ele que trouxe essa ideia, que é o mesmo médico que trouxe a medicina ortomolecular, que divulgou a medicina ortomolecular, por isso que ele se envolveu um pouco com esse trabalho. O segundo maior sistema nervoso do corpo, com mais de 100 milhões de neurônios. Mais de 100 milhões de neurônios. Então, mas por que tu vai falar de comportamento e está trazendo um intestino aqui para a gente conversar? Pela seguinte razão, a gente tem que prestar atenção no que é que a gente come. O que a gente come nos influencia. Então, se a minha alimentação é uma alimentação errada, ela vai mexer no meu emocional. E por que ela vai mexer no meu emocional? Porque o meu intestino está ligado ao meu cérebro. Por isso que vai mexer no meu emocional. Então, quando a gente começa a comprar um monte de comida industrializada, a gente não sabe o que os caras estão botando dentro da comida. Isso eu só quero dar um pouco de fogo aqui para vocês. Os mesmos caras que são acionistas das fábricas de comida industrializada são os mesmos donos das farmácias, dos laboratórios. Então vamos parar para pensar, né, gente? Por que alguns alimentos, né? O japonês faz muito isso. Tu
come porque o paladar é muito acentuado. Existem produtos hoje que primeiro começaram a dar para cachorro, deu certo, passaram para nós. Olha a inversão de valores. Para aguçar o paladar e a gente ficar preso naquilo ali. Depois, cerca de 80% da serotonina, o hormônio que regula a sensação do bem-estar do organismo, tem origem no intestino. Por essa razão, ele tem relação direta com o bem-estar emocional e a própria qualidade de vida. Então, uma parte vem do cérebro e outra parte do intestino. Por isso que eu quero mostrar para vocês o quanto é importante a gente saber se alimentar para nós podermos ter uma boa emoção, uma boa autoestima, né? Porque a gente começa a ter sentimentos. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu estava num congresso em São Paulo, primeiro congresso que eu fui psicólogo. De repente começou a dar uma neura, um mal-estar, uma coisa estranha. Parei, peraí, tem alguma coisa errada, o sentimento não é meu. Eu não sou assim. Aí tu vai dar aquela respirada, vamos mudar o foco. E as coisas mudam. Então às vezes a gente vai no automático e não está se dando conta que a gente está fazendo algo que naquele momento não está fazendo sentido. E a gente tem que prestar atenção nisso. Bom, aqui começa então a minha área. O que atrapalha a autoestima? Medo, culpa e apego. O apego é dividido no material e no afetivo. Vamos começar com o medo. Ninguém que tem medo anda, trava. Se eu tivesse com medo, não estava falando agora aqui. Então, quem tem medo não consegue dar o próximo passo. Então, a primeira barreira que a gente tem que enfrentar é o medo. Mas como é que eu me livro do medo? Enfrentando. Rapaz, me caguei todo. Vai cagado, mas vai. Não deixa de ir. Porque quando você se cagou era autossabotagem. Entendeu? Então não deixa de ir, vai. Culpa. Isso a gente conhece bem aqui no Amor de Gente. Todo mundo tem culpa. Porque a culpa foi minha, porque a culpa foi isso. Eu devia ter feito isso, devia ter feito isso. Você falou hoje o dia inteiro sobre isso. Nem preciso ficar explanando. E aí nós vemos o apego. Esse apego que eu vou desdobrar ele lá na frente. Mas nós temos o apego material e o afetivo. Eu costumo dizer no apego material, eu só simplesmente digo uma frase: caixão tem gaveta. Então não fica se apegando demais às coisas do ter e se apegue mais às coisas do ser. Essa que é a parte mais importante da nossa vida. Claro que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o nosso conforto, a gente tem que ter lá o nosso planinho de saúde, a nossa casinha, nosso carro bacana e tal, mas sem apego, gente. Porque na hora que tu morrer, os teus discos vão pro lixo, aquela coleção de relógios que tu tinha, divide com todo mundo, né? E você aí limpava, lustrava o relógio, o cara vai lá, bota o relógio embaixo da gaveta. Então é o seguinte, ninguém vai ter carinho pelas nossas coisas materiais. E se elas valerem muito, vão torrar na semana seguinte da nossa morte. Então não adianta a gente ficar pegado à matéria, nem a essa aqui, porque a gente não sabe a hora que vai partir. Então a gente tem que cuidar, tem que tratar, mas não ficar fazendo 30 botox por mês, né? 4, 5 cirurgia plástica, até ficar o Ken. Você já viu as imagens do Ken, né? Uns monstros, agora se acham bonitos, que aí nós vamos entrar uma outra história, que é a distorção de autoimagem. A pessoa é uma coisa, mas se vê outra. Mas isso não é assunto para nós aqui. E aí nós temos o apego afetivo. E o apego afetivo, também já foi falado muito aqui, é o que a gente muito vê com as mamães, né? Os dependentes, fica naquele apego e não consegue deixar o cara fazer o tratamento porque tem um apego. Gente, amor a gente não fica mendigando, não. Amor é livre, amor é espontâneo, amor vem da alma. E outra coisa, amor não é sexo, não. Amor é doação, amor exigente, é doação. Todos aqui somos voluntários, por quê? Por amor. As pessoas não sabem o que é amor, as pessoas confundem amor com sexo. São coisas diferentes, se fundem, mas são diferentes. O
O amor, para ser verdadeiro, tem que ser livre. Então, mamães, vamos soltar nossos filhos para fazer o tratamento que tem que ser feito. Bom? Aqui que eu quero que vocês escrevam bastante, tá? Vamos lá. Tudo que nos influencia na vida vem de nós mesmos. Então, esse conceito de que alguém se envolveu com a dependência química por conta do Luizinho, do Josézinho, do Marcelino, e sei lá, não existe, gente. A predisposição estava dentro da pessoa. Então, tudo que nos influencia vem de nós. Os medos vêm de dentro de mim, a culpa vem de dentro de mim, a dependência vem de dentro de mim. Eu, por exemplo, morei, para quem já me conhece sabe, eu morei quase 40 anos no Rio de Janeiro, convivia em tudo que era tipo de tribo, todo mundo se drogava, nunca precisei, porque não está na minha genética. É isso que eu quero que vocês entendam, que a Paula falou da predisposição. Eu não tenho a predisposição, então pode botar bebida, botar o que for na minha frente, não vai rolar. Eu era o único cara que ia para a boate tomar Coca-Cola. Mas, enfim, também é uma outra droga, né? Mas não é? Você sabe por que a Coca-Cola vicia? Porque eles vão todo mês, eles trocam a fórmula, pequenas micro, então não dá para enjoar. Vamos lá. Devemos nos libertar do passado e exercitar o perdão. Gente, essa aqui é uma grande chave para a vida de vocês. Exercitem o perdão o tempo inteiro. Aí você brigou com a Dona Maria porque, sei lá, fez algum